Olá, alunos da turma AT48, chegamos aqui na nossa última aula da disciplina Ética e Postura Profissional 1. E agora nós iremos falar, abordar sobre o assunto de anotação de enfermagem. Quais são as normas, a rotina, para a realização de uma anotação de enfermagem. Eu gosto de finalizar essa disciplina com esse tema, justamente porque a anotação é o nosso único respaldo legal, de que uma assistência foi prestada, que o paciente teve ou não alguma intercorrência, Então, a anotação é como se fosse um retrato daquele paciente, Uma foto das condições do paciente naquele momento. Por isso que ele serve como respaldo legal. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida, pode me mandar uma pergunta no portal, me deixar um e-mail que nós iremos nos falando por lá, tudo bem? Então vamos lá. Prontuário do paciente. Então, como eu falei para vocês, o prontuário é o nosso único respaldo legal. Por isso que todas as assistências, os procedimentos, as intercorrências precisam estar registradas no prontuário justamente para nosso respaldo, tá? É o conjunto de documentos escritos que identificam o paciente, registram a evolução da doença, os tratamentos prescritos e cuidados de enfermagem executados, bem como condições de alta e transferência. Então, o prontuário é como se fosse uma foto do paciente, Todos os procedimentos, todas as intercorrências precisam estar registradas nesse prontuário, tá? O prontuário é útil para o paciente, equipe médica, equipe de enfermagem e outros profissionais envolvidos no processo de atendimento. Então, todos os profissionais da saúde, eles precisam ter acesso ao prontuário justamente para identificar a evolução do quadro clínico daquele paciente e até mesmo propor um plano terapêutico para aquele paciente, tá? Valor do prontuário do paciente, o objetivo desse prontuário. Auxilia no diagnóstico e tratamento, constitui valioso material para ensino, oferece dados e informações para pesquisas e estatística e é documento para fins legais. Anotação de enfermagem, o que nos compete aí agora. Consiste nos registros realizados pela equipe de enfermagem e impresso próprio a respeito dos cuidados prestados ao paciente. Então, algumas instituições ainda trabalham com prontuário físico, o prontuário de papel. Então, existe lá no prontuário vários campos de anotação de enfermagem em que é descrito os cuidados, os sinais vitais, as intercorrências, A prestação da assistência de enfermagem é descrita em anotação de enfermagem. Já algumas instituições que utilizam o prontuário eletrônico, também existe uma aba, um campo específico de anotação de enfermagem, tá? A anotação de enfermagem faz parte do prontuário do paciente, sendo considerado um documento legal, por ser o testemunho escrito da prática de enfermagem. É por isso que ela tem que ser sequencial, cronológica, Então tem que ter começo, meio e fim de um plantão, tá? Todas as informações contidas nele são utilizadas pela equipe de saúde durante o tratamento. Por ser um documento legal, a anotação de enfermagem deve obedecer a alguns cuidados para o registro. Deixei algumas dicas aí para vocês, Usar letra legível. Quando o prontuário for físico de papel, devemos ter uma letra legível. Escrever com caneta, nunca a lápis, porque ela pode ser apagada. Então, sempre é a caneta, tá? Algumas instituições, ela preconiza aí a cor azul, a cor preta, a cor vermelha. Normalmente, às vezes, eles separam por plantão, Azul é no período da manhã, preto no período da tarde e o vermelho no período da noite. Registrar horários. Então, se eu assumir o plantão às 7 horas da manhã, eu preciso colocar lá 7 horas, realizado verificação de sinais vitais, 7h10, administrado medicação conforme item tal da prescrição. Eu preciso registrar os horários, tá?
Anotar todo o procedimento prestado. Então, desde fornecer uma dieta, a realização de um banho, verificação de sinais vitais, né? A administração de uma medicação, eu preciso descrever isso lá na minha anotação de enfermagem. Ser claro e objetivo e, se errar, não rasurar. Eu não posso rabiscar o prontuário do paciente, tá? Quando eu erro, o que tem que se fazer? Colocar entre parênteses, colocar uma vírgula e descrever. Digo e escrever o que você gostaria de escrever, tá bom? A descrição deve ser concisa, resumida e clara. Usar abreviaturas padronizadas. Então, eu não posso abreviar uma palavra porque eu acho, né, um você com um VC, né? Não, pode-se utilizar a abreviação? Pode, mas desde que seja padronizada pela instituição, né? Por exemplo, AVC é acesso venoso central, por exemplo, né? AVP, acesso venoso periférico. Isso é padronizado em algumas instituições, tá bom? Não deixar espaço nem pular linhas. Então, eu coloquei lá o horário, 7 horas, verificados sinais vitais, 8 horas, realizado o banho. De uma anotação para outra anotação, eu não posso pular linhas, tá bom? E nem deixar espaço. Se acabou no meio da linha, eu preciso colocar um traço e no final assinar, carimbar ali com o meu nome, tá? Identificar com nomes as pessoas que deram informações, né? Então, no momento em que eu estou anotando, eu preciso descrever. Segundo mãe do paciente, relatou que o mesmo faz uso de tal medicação, né? Segundo o paciente, refere-se à alergia a tal medicamento. Então, eu preciso descrever quem me forneceu aquela informação, tá? Registrar medidas de segurança adotada para proteger o paciente. Então, se eu tive que restringir o meu paciente, amarrá-lo, né? Se eu tive aí que fazer alguma medida de prevenção de segurança, eu preciso relatar no meu prontuário, lá na anotação, por o que foi feito e por que foi feito, tá? Fechar com os traços, espaço de linha e assinar, carimbar em caso de funcionário. Em caso de aluno, assinar, colocar o nome da escola. Então, normalmente se faz a anotação, né? 7 horas da manhã, verificado sinais vitais, ofertado café da manhã. Põe o ponto final, vou fazer um traço naquela linha. No final da linha, eu vou colocar o meu nome e carimbar, tá? Caso eu não tenha o carimbo, é o nome e o número do Corém. Quanto aluno, né, depois que vocês descreverem essa anotação, vai colocar um traço, vai colocar o nome do aluno, barrinha e o nome da escola, tá bom? E eu deixei aqui para finalizar a nossa aula, né, a carinha de um prontuário eletrônico do paciente. Então, existem várias abas, né, desde exame, prescrição médica, SAI, né, sistematização da assistência de enfermagem, né, existe também a parte e o campo da anotação de enfermagem. É claro que cada sistema vai ser um prontuário diferente, né, mas o motivo, o intuito é o mesmo, tá? E diferente do prontuário físico, né, que o profissional ele carimba e assina, né, no prontuário de papel, no prontuário eletrônico existe um certificado digital. Então, nas instituições, nos hospitais que trabalham com prontuário eletrônico, logo que esse profissional ele inicia aí a carreira profissional naquela instituição, ele é orientado a procurar um determinado escritório para realizar o certificado digital. Esse certificado vai para a Receita, tem aprovação do Corém, né, para categoria profissional em específico. E todas as vezes que você acessar o prontuário do paciente, né, acabar de fazer a anotação, você vai assinar e fechar. Na hora que você clica no botãozinho de assinar e fechar, ele vai pedir a sua senha, que será o seu certificado aí digital, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, não só dessa aula, mas de toda essa disciplina. Saibam que pode contar comigo aí sempre, né? Vocês têm aí a metodologia, né? O meio, né, de comunicação, tanto pelo portal quanto pelo e-mail. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo, tá bom? Beijinho para vocês, fiquem com Deus e até mais.